Bem-vindos a mais um episódio do podcast No Meio do Mundo. A esta rubrica costumamos sempre trazer pessoas que vêm partilhar connosco um pouco da sua história, da sua vida, com o foco um bocadinho mais detido naquilo que é o papel da fé na sua vida. Hoje temos connosco o Francisco Sardinha. Um rapaz, um homem de 46 anos, casado, pai de 2 filhas e que vem partilhar connosco como é que tem sido a vida até aqui. Obrigado, Francisco, Obrigado. por estares connosco. Antes de mais nada, neste momento estás a trabalhar nas urgências. Neste momento sou técnico auxiliar de saúde aqui nas urgências. Nas urgências do Hospital do Espírito Santo. Espírito Santo aqui em Évora. Como é que foste lá parar e como é que está a ser? Olha, começando como está a ser, estou a gostar muito. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho igual todos os dias. Há tarefas que são cotidianas, que nós já sabemos para o que vamos, mas a urgência nunca é igual. Não há um turno igual, não há um dia igual. As pessoas que entram na urgência não são iguais. A nossa disposição também não é a mesma e, portanto, todos os dias é um dia diferente. E há momentos que imagino que sejam de alguma aceleração. Sim, há alguns períodos dentro da urgência que é mesmo preciso acelerar. Isso, o trabalho começa-se a ver muita afluência, muita gente, e o trabalho tem que ser feito. As pessoas precisam que o trabalho seja feito, o utente, que é para isso que serve a urgência, e pronto, e tem que se correr mesmo. Com critério, mas sim, tem que se correr. Estás a trabalhar na saúde, e concretamente nas urgências do hospital, há relativamente pouco tempo. Sim, 2 anos? Sim, 2 anos e meio, vai fazer 3 anos no 3 anos. próximo mês de agosto. Uhum. Pronto, foi uma mudança enorme. Uma mudança diária. de vida. Já falaremos um bocadinho do que fazias antes, mas fazes aqui uma mudança de área profissional. E vais trabalhar para o hospital. Como é que tem sido esta? Porque eu suponho que na saúde em geral, mas no contexto das urgências em particular, como é que tem sido a articulação entre os diversos serviços, enfim, os auxiliares, os enfermeiros, os médicos, é toda a gente a agir, às vezes sob alguma pressão? Como é que tem sido isso? Como é que... Teoricamente, como já tinha referido, médicos, os enfermeiros, os auxiliares, até os próprios administrativos, todos estão ali para trabalhar para o doente, para o utente. Nem sempre é fácil coordenar, mas nem sempre é fácil. É assim, a teoria todos sabemos, a prática às vezes com a pressão pode não correr bem, mas sim, todos trabalhamos. Depois eu, por exemplo, não me sinto, apesar de hierarquicamente, vamos tratar da urgência com a hierarquia. Os auxiliares de saúde estão na base. Mas no dia a dia, no trabalho, a forma como as coisas correm, não quer dizer que às vezes não podemos sentir que mas não, o nosso trabalho trabalhamos como equipa, com muitos enfermeiros, trabalhamos mesmo como equipas. E aliás, o nosso trabalho é mesmo auxílio, o trabalho direto é auxílio ao trabalho do enfermeiro. Portanto, tem que haver sempre uma coordenação entre o enfermeiro e o auxiliar. Nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. De parte a parte, pode não ser fácil da parte da auxiliar, pode não ser fácil da parte do enfermeiro, mas as coisas resultam e sabemos, as 2, 3, 4 partes fazem parte. O trabalho, o resultado tem que ser só para uma pessoa, que é o doente. E então As urgências vão parar, enfim, muitos dramas e muita gente pelas mais variadas razões e às vezes há ali momentos de alguma tensão e de alguma turbulência e às vezes também há histórias engraçadas. Não sei, há assim alguma história, algum episódio que tu tenhas que tenha acabado por ser engraçado ou que tenha ficado na memória registado?
não digo que todos os dias surja uma história ou para um lado ou para o outro, mas sim, estes 2 anos e meio, quase 3 anos, há algumas histórias que ficam, porque muitas das vezes as pessoas estão ali, estão sozinhas, ou seja, não estão ali com o familiar, e às vezes muitas estão ali, gostam de falar, sentem-se amparados se também se Uhum. falarem, ou seja, o mal físico está lá, a dor está lá, o problema que as trouxe à urgência está lá, mas depois há outras coisas. Agora de repente estava-me a lembrar de um senhor com, já com 100 anos, 100 anos. com 100 anos. E Bonita eu idade. nesse dia eu estava a acompanhar as pessoas da urgência até aos exames. Portanto, a imagiologia, Uhum. raio-x, fazer um ataque. Pronto, Uhum. e eu vou levar esse senhor, e o senhor não me parecia que tinha 100 anos. Não, fisicamente a pessoa não me parecia ter aquela idade. E em conversa, não, tenho 100 anos e vou fazer 101 este ano ainda. E eu, pronto, e olha, a responder dessa maneira, não tenho dúvidas que vai fazer. E depois, mesmo, mas epá, esta pessoa, olha, mas o senhor está em casa ou já está em algum lado? "Ah, estou em casa, estou, vivo com, com a minha filha, estou lá em casa, mas sim, ainda faço a minha vida, pronto. Mas hoje caí. Hoje caiu. Então, mas, não, estava no quintal, pronto, temos lá um bocadinho de terra e caí. Então, mas você ainda, já com essa idade, então vamos fazendo qualquer coisa. Portanto, Ou seja, ainda andava a chamou, tratar do quintal. ele caiu, o problema de facto era na perna, pronto, o derivado da queda, mas porque era uma pessoa mesmo com aquela idade, ativa, um discurso Perfeitamente coerente. E orientado. depois comentámos entre nós, os colegas, e epá, de facto isto assim vale a Assim, pena, assim dá gosto de chegar aos 100 dá anos. gosto de chegar aos 100. Pronto, depois há outras situações, algumas situações de maior desespero, sim, às vezes com pronto, eh, acidentes, até mesmo outras causas de doenças súbitas, né? Que as pessoas ficam Uhum. ali, depois às vezes não é tanto o doente, porque o doente está a ser tratado, às vezes é o impacto que causa também a família, Uhum. e às vezes a gente vê a família em sala de espera e ansiosos, nervosos. Pronto, e depois aí às vezes há alguns dramas maiores Uhum. da relação entre família, com quem trabalha na urgência, pronto. Uhum. Claro, E são momentos, às vezes há aqueles até de algum momentos, enfrentamento, ou às vezes não, de às vezes grande mesmo, angústia da parte dos exatamente, a familiares. gente às vezes nós somos insensíveis, Claro. eu não sou insensível e quem lá está não é insensível e olha para aquelas pessoas e às vezes E, por muito e, que a gente tente e ultrapassar. podemos pôr-nos no lugar deles, não é? E imaginar o que é o que às vezes passa pela cabeça e pelo coração das pessoas. Há um lado que, não sei a tua impressão, quem entra nas urgências, e, e há muitos idosos, por exemplo, a entrar nas urgências, que vêm, eh, o entrar nas urgências é entrar num mundo paralelo, onde mesmo que vão acompanhados com os familiares ficam cá fora, os idosos vão para dentro, os doentes vão para dentro, e com frequência as pessoas sentem-se desamparadas, na verdade, Sim, sentem-se sente, perdidas. Há médicos e enfermeiros e gente a dizer, e agora faça isto, e agora vire-se para lá, e agora chega, não sim, sei o quê. E a pessoa sente-se completamente, e principalmente as pessoas mais velhas às vezes não compreendem, nem conseguem compreender às nem vezes o compreende o que sítio está onde a estão, acontecer. nem aquilo que lhes estão, que aquilo que o médico, o enfermeiro e depois também o auxiliar lhes está a dizer que é para o bem dela, ela não está a perceber que é para o bem dela, porque, mas agora porque é que não querem que eu me levante? Uhum. Agora porque é que eu tenho que estar aqui com este tubo no braço e ligado com estes tubos e essas coisas Uhum. entrar-me aqui para dentro? Pronto, às vezes Tu costumas ser um rapaz sereno, tranquilo, nessas ocasiões, tens a oportunidade também, olha, de às vezes acompanhar um bocadinho, dar uma palavra, tranquilizar. quando Às vezes também há oportunidade de ter esse papel às vezes há. mais Às vezes humanizador, digamos assim. isso é uma, essa palavra é uma boa palavra porque no serviço é uma palavra que é muito usada e que nos é chamada a atenção de cada um de nós, Uhum. que o temos que colocar também o humanismo no serviço,
Uhum. da urgência. Não só no serviço da urgência, mas ali no caso concreto, porque aparelhos para fazer diagnósticos há, medicamentos há, e depois temos que ser nós, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, a colocar a parte do humanismo. Uhum. Nem sempre é fácil, mas é uma das coisas que também nos é chamada a atenção ali na urgência. Há pouco tempo tivemos uma formação em serviço, que é uma formação em serviço, é algo que o hospital disponibiliza Uhum. aos, aos profissionais, e voltou-se outra vez a falar na questão do humanismo. Nem sempre é, cá está, nem sempre é fácil. Quando há poucos doentes, quando o serviço está tranquilo, é mais fácil conseguir falar com as pessoas. Eu, por exemplo, como falei com esse senhor que levei para os exames, muitas das vezes é nesse trajeto que Uhum. levamos as pessoas do balcão da urgência até fazer os exames. Outras vezes, enquanto estamos a auxiliar na refeição, há Uhum. pessoas que não conseguem alimentar-se sozinhas. Esse bocadinho, seja 10 minutos, às vezes menos, outras vezes Uhum. mais, mas o ir falando, às vezes as pessoas começam a falar da vida que tinham, e o que é que eu já fui, como é que eu já fui, o que é que eu já fiz, e agora de Uhum. repente estou aqui Uhum. na urgência nesta situação. Pronto, e consegue-se falar. E, e as pessoas, acabamos, quem ali está, naquele momento é a pessoa que eles têm mais próximo Sim, para falar. pode fazer a diferença de alguma maneira, no sentido, olha, de dar algum amparo a quem está ali numa situação que é por natureza de algum Desa- desamparo. Exatamente. Ok, portanto é uma experiência que está a ser satisfatória. Sim, sim, sinto Então, mais útil ali a fazer aquele serviço do que do, já não me estava a sentir do que o que fazias do que antes, que fazia antes, era. agora nos últimos tempos. Ali Aham. sinto-me mais útil. Mas isso são só palavras bonitas, tal coisa. Epá, sim, nem sempre consigo, mas fazer o que acho que nem sempre me sinto útil, ou tentar ser útil na- Uhum. para aquela pessoa que ali está a precisar de primeiro cuidados médicos, mas também do tal humanismo. Uhum. Mas até mesmo quando há uma pessoa, e cá está há pouco os lares, pronto, vêm muitos idosos de lares, já vêm já com pouca mobilidade, às vezes até a questão da fala, Uhum. mas o nós estarmos a ajudar essa pessoa é algo de útil, pelo menos eu vejo como útil para essa pessoa, que ele estar ali ao pé dela, agora porque precisa de um copo de água, uma coisa tão simples como um copo de água. É muito simples, mas para quem está sedento numa cama, numa maca das Portanto, urgências, há uma arremessadoras, ter quem lhe dê um copo de água é muito importante. E às vezes, e às tem, vezes não há tempo tem para, importância. para dar logo o copo de água quando a pessoa o pede, logo no momento instantâneo, tem que aguardar algum bocadinho. Portanto, Mas isto permite, olha, é um trabalho que tem muito a ver com relação humana. Um bocadinho diferente daquilo que tu tinhas antes, que foste hum, durante muitos anos, totalmente diferente. trabalhaste na área da segurança, em empresas de segurança, não é? Sim. E, portanto, é uma mudança relativamente grande. Sim, eu trabalhei, por exemplo, na última empresa de segurança, tive lá 17 anos. Não foi, pronto, não é. Como eu costumo dizer, eu quando comecei a trabalhar naquela empresa era um rapaz solteiro, e quando saí daquela empresa sou casado com duas filhas, Já já crescidas, já crescidas, lá portanto iremos. passou muito tempo, e já não me estava a sentir bem. Não era o serviço, nem digo que fossem as FIAs, mas eu já não me estava a sentir bem. Já estava a refletir com as pessoas que me rodeavam, e eu próprio já Uhum. tinha a noção que tinha que mudar. As pessoas que me rodeavam incentivavam-me a mudar, e pronto. E quando surgiu a oportunidade de mudar, mudei mesmo. Mudei Uhum. mesmo, e pronto, e fiz bem a ter mudado. Falaste das pessoas que te rodeiam. Olha, é a tua família em É a minha primeiro lugar, família, não é? portanto, é a minha mulher. És casado com a Sandra Estou casado com a e Sandra. tens duas Tenho filhas. duas filhas, a Maria Rita, com 16 anos, e a Maria Alice, com 11. Como é que é ser pai de duas filhas, uma na adolescência já, a outra ainda quase a chegar lá? Ah, é- é- o normal é a gente dizer, isto não é fácil, não é, e não é. E não é fácil. Eu, por exemplo, quando trabalhava
na empresa de segurança privada, e há muitos eventos onde havia jovens Uhum. e a gente tinha que lidar com os comportamentos dos jovens. Uhum. E eu muitas vezes chegava a casa, a minha cabeça feita em água, porque eu não acredito que aqueles jovens com quem eu lidava no serviço, com quem eu via naqueles eventos, tinham pais, tinham mães, tinham avós, e eu não era melhor que esses pais. Uhum. E como é que nós podemos E isso deixava-te prevenir? preocupado. Deixavam preocupado, e às vezes digo assim, outra palavra que muitas vezes sai em conversas de casais, de amigos, e que ouço e também digo: "Pá, o melhor é não dizer nada, porque eu tenho lá duas em casa e não sei o que é que me espera", porque nós tentamos aconselhar sempre no melhor sentido, dando também o nosso exemplo. Uhum. Hum, eu não considero que tenha feito assim grandes asneiras, não dei dores de cabeça aos meus pais, dei, claro que sim, mas Mas nada de nada extraordinário. nada pronto, e então nós tentamos que isso incutir esses valores, esses comportamentos, mas nada nos garante que Isso eu é agora, se me disserem, então, mas tu não tens, não, neste momento, e com aquilo que principalmente a mais velha tem dado, eu só tenho a agradecer e tenho plena confiança. Não Uhum. tenho qualquer motivo para não confiar nela. Uhum. E, portanto, acho E que isso é bom, mas não retira não toda a retira a preocupação. preocupação. Não Toda a retira a preocupação. preocupação, não. Isso, Os pais, inevitavelmente, preocupam-se. e Não só com o que acontece, como com o que pode acontecer. o que pode Com o que acontecer. pode acontecer. Há coisas que nos fogem do controle Eh, completo. e a verdade é que vivemos, olha, num mundo aparentemente cada vez mais complexo e mais difícil e mais fragmentado e naturalmente depois para quem tem a tarefa de educar filhos, Sim, eu às vezes dou por isso mim, cria alguma ansiedade. às vezes dou por mim em certas coisas que eu acho que são corretas, a ter que competir com o que há à volta delas. Uhum. Seja na escola, seja nos meios digitais, seja na comunicação social, às vezes até brinco e digo assim: "Então, mas é preciso é gravar um vídeo? Será preciso é gravar um vídeo e enviar-te o vídeo para tu Para tu tomar?" veres no TikTok. No TikTok não, que eu essas coisas nem tenho, mas um outro vídeo, nem que seja um vídeo, e mandar-lhe pelo WhatsApp, Uhum. como mandamos mensagens simples como: "Olha, às tantas horas está pronta que eu vou-te buscar", ou quando, sei lá, Uhum. coisas desses mais práticas também. Uhum. "Olha, vê lá, tratar das tarefas domésticas, tratar de estudar, se for preciso, queres que eu grave um vídeo a dizer, vê Uhum. lá que estamos em época de quase no final do ano letivo, se calhar ainda há alguns testes por fazer, se calhar ainda há algumas matérias por ficarem um bocadinho mais bem, Uhum. melhor estudadas, se é preciso fazer um vídeo com isso, né? Claro que quando eu lhes digo isso soa-lhes a sem sentido, a ridículo, e também não, Uhum. quer dizer, acho que não será necessário fazer. Bem, nunca se sabe. Qualquer dia ainda fazes um vídeo didático Ui, para a tua filha mais nova. Que é, a mais nova é a a Maria Maria Alice. Alice, Maria a Alice, que Maria está Alice, agora com 11 11 anos, anos, não está é? a terminar o sexto ano, Portanto, sexto ano e a Maria Rita está com a terminar o décimo 16, primeiro, 11º. Portanto, já está ali mais a um tempinho preocupação e marcha para a universidade. pois, este ano já tem alguns exames, algumas disciplinas que já contam Uhum. para a média do 12º ano. Ela já está a viver isso de uma forma muito intensa e pronto. Bem, é sinal que está já É a sinal que preparar-se e que já se, está focada se não na estivesse próxima, preocupada, é que era uma na próxima preocupação para o etapa. pai e para a mãe, assim como ela se preocupa. Francisco, voltamos um bocadinho para trás, um bocadinho para, olha, para falar das tuas origens. Tu, embora vivas em Évora há muito tempo, porque aqui casaste Sim, e que aqui aqui tens conheci as a tuas Sandra filhas, e aqui e conheceste a Sandra casámos e temos e as nossas fizeram a filhas vossa e vida temos toda. As tuas raízes estão na zona de Mourão. as minhas raízes estão na zona de Mourão. Primeiro na Aldeia da Luz, os meus pais são naturais da A Aldeia da Aldeia da Luz, Luz, a que a, ficou debaixo a que d'água. ficou debaixo d'água, a que ficou Uhum. submersa. Portanto, os meus avós maternos também eram os dois da Aldeia da Luz. Os avós
paternos. A minha avó era da Luz, o meu avô era do Campinho. E daí vem o meu apelido, é ali mais daquela zona do concelho de Reguengos, de Monsaraz, O Sardinha. o Sardinha, do Campinho. E quando eu nasci, os meus pais viviam na Aldeia da Luz, casaram e continuaram a viver na Aldeia da Luz. Eu nasci e ainda vivi até perto dos 2 anos na Aldeia da Luz. Já se falava na barragem, já tinha começado a haver obras Uhum. e já havia toda a situação que anos mais tarde se veio a concretizar. E então, E a barragem depois foi feita em já tem 2000, 20, a Aldeia da Luz, acho que se por não me volta do engano, ano já tem 2000, 20 não é? anos, portanto, Mais, se calhar, sim, por aí. a barragem já terá um O bocadinho projeto mais, já se vinha calhar. muito de trás. Já. Uhum. E então os meus pais, quando adquirem casa própria, já compraram casa em Mourão. O meu pai trabalhava na fábrica da Portocelo, e então fazia sentido Uhum. casa própria e com todas aquelas incertezas que havia, ficaram logo em Mourão. Portanto, a minha irmã, tenho uma irmã mais nova, já nasce em Mourão, quando nós já vivemos em Mourão. Portanto, as minhas escola primária, a catequese, já tudo em Uhum. Mourão, os amigos de infância, já tudo em Mourão. Na Aldeia da Luz tenho depois os meus primos, ainda lá estão alguns, com os meus tios, também ainda tenho tios na Aldeia da Luz. Ah, mas pronto, eram os meus primos, quando ia à Aldeia da Luz eram os primos, e primos, os primos direitos, e depois aqueles primos, porque nós na aldeia depois somos Em todos segundo, primos, terceiro e quarto somos grau. quase todos primos na Uhum. a minha avó materna, porque depois entretanto os meus avós paternos também vieram residir para Mourão, mas os meus avós maternos sempre viveram sempre na Aldeia da Luz. A minha avó materna ainda viveu na Aldeia Nova há algum tempo. E pronto, e essa é a minha avó Joaquina, avó Jaquina. Uhum. Quando me apanhava lá, anda cá, tens que cumprimentar a tia esta, a prima aquela, e bom, aquilo. Tinhas de ir dar um eh, beijinho a essas primas e tinha. tias E depois todas. na aldeia velha, a casa dos meus avós maternos, Uhum. era em frente ao centro de dia. Portanto, é quando E lá no ia, centro dia havia uma coleção de primos e havia uma primas, não coleção de é? primas e tias e coisas. Enfim, vais para Mourão e Vou para Mourão. cresces em Sim, Mourão. E depois tu tens um percurso peculiar, porque a dada altura entrei para o entras, pré-seminário entras para o primeiro, sem pré-seminário, saber o que era o entras para o pré-seminário. pré-seminário, fazes seminário em Vila Vila Viçosa, Viçosa 6 anos, e depois ainda fazes seminário e maior depois ainda venho para o em seminário Évora maior, até ao quinto ano até de ao quinto Teologia. ano de Teologia. Como é que foste parar ao seminário? Aquilo, pronto, é assim, quando nós somos miúdos e que nos perguntam o que é que nós queremos ser, eu dizia imensas coisas, queria ser imensas coisas, mas dizia sempre padre. Eu já vivia, na altura, nessa primeira casa que os meus pais tiveram em Mourão, era na rua da sacristia da Igreja de São Francisco, portanto, praticamente todos os dias via o Padre Inácio Uhum. a entrar para a sacristia, a sair, pá, toda a gente o conhecia, toda a gente lhe falava. Pá, isto é assim, uma pessoa O Padre Inácio era uma era instituição uma em moral, instituição em não é? moral. E então, se calhar por aí também. Entretanto, os meus pais eram católicos, mas não eram aqueles católicos nem de ir à missa todos os domingos. Minha mãe era, mas depois quando casou, as coisas da casa, Uhum. isso tudo. Eu entro para a catequese, começo a andar na catequese, e há um dia, em Mourão, eram jovens que eram o acólito e sacristão, porque não era só o acolitar à missa, era também Uhum. tomar um pouco conta da igreja, isto é, Uhum. abrir a porta, preparar as alfaias litúrgicas para que depois a Uhum. missa começasse, no fim ser o último a sair porque Havia fechava a que porta, arrumar, e fechar a pronto. porta, E apagar a há luz. uma tarde, eh, normalmente eram dois, e há uma tarde em que há um que falta e o outro, já mais velho, pergunta ali nos miúdos da rua que estávamos a brincar quem é que queria ir a ajudar à missa nesse dia, quem é que queria acolitar. Portanto, foste requisitado. E fui. E fui, portanto, eu estaria com 7 anos e fui desde esse dia, todos os dias até aos 11 anos, fui todos os dias à missa. Uhum. Só quando o Padre Inácio estava de férias é que não ia à missa. E pronto, e começou aí. Entretanto, há uma pessoa de Mourão que hoje é padre, Padre Marcelino, que olhou para mim e perguntou-me se não queria ir experimentar, ir ao pré-seminário. Uhum. Mas o que é isso?
O que é o pré-seminário? Olha, são miúdos, uns da tua idade, outros mais velhos, reúnem-se um fim de semana de vez em quando e no verão uma semana de férias onde vão à praia, onde brincam, jogam à bola e vêm miúdos de vários pontos Uhum. do país, não é só aqui da zona do Alentejo, mas epá, olha, quero, vou. Por que Sem não? dizer nada aos meus pais, sem dizer nada aos meus pais, há um dia. Quando comunicaste isso aos teus pais, essa intenção, qual foi a reação deles? Acho que os meus pais devem ter pensado: "Epá, este miúdo, este rapaz tem sempre assim umas ideias meio estranhas." E há um dia, cá está, eu já sou acólito à questão, e há um dia que chega o Pato Simões para me conhecer Uhum. e, e entra na sacristia e o padre Inácio, olha, este é o Pato Simões, é o padre, é padre no seminário de Vila Viçosa, responsável, entre outras Uhum. coisas, do pré-seminário e quer conhecer os teus pais. Eu, isto é já, eu vou já ali a casa, cá É já está, aqui ao lado. e digo à minha mãe: olha, o padre Inácio quer falar consigo. E a minha mãe, mesmo com roupa que estava a cozinhar, sai de casa e quando chegou ali e viu o Padre Simões, nunca que não conhecia, né? Mas a partir daí, "Então, mas olha lá, o que é que passou depois em casa? Então, mas o que é que passou pela cabeça? Então, mas o que é que tu queres?" Portanto, tu ainda não nem sequer tinhas comunicado aos teus pais essa tua disponibilidade para participar, Eu acho que falei nisso, mas assim que de maneira a ninguém que eles não nem percebessem. percebessem muito bem a coisa. Mas pronto, as coisas aconteceram. Vou ao primeiro encontro, ainda na altura havia, depois entretanto havia mais pessoal de Mourão que estava no seminário. Nessa altura, chegou a haver mais dois mais velhos do que eu, que já Uhum. estavam no seminário. Claro, a minha mãe perguntou logo às mães dela, às mães deles, como é que aquilo era. E pronto, e começo a ir aos encontros do pré-seminário, um fim de semana, uma semana. Entretanto, eu faço a escola primária, faço o quinto, o sexto ano, e eu meti logo na minha cabeça que assim que pudesse entrar para o seminário, eu queria entrar. Irias. Os meus pais, principalmente o meu pai, não achava boa ideia. Preferia que eu ficasse em Mourão até ao nono ano. Em Uhum. Mourão havia escola até ao nono ano. Uhum. E que depois, já um bocadinho já E mais depois logo se vê. velho, mas eu não. Fiz Portanto, foi por força, insistência tua. foi por insistência minha e pronto, e fui. E tive 6 anos em Vila Viçosa, 6 excelentes anos, porque entro para lá com 11 anos, Eu, saio de eu, lá eu com ia-te, 18. eu ia-te perguntar que memórias é que guardava, já vês que são boas, porque disseste 6 excelentes anos, portanto, Não posso dizer que que então, memórias é que guardas desses houve anos? alguns os momentos iniciais era o mais novo, e claro, nem algum bocadinho, naquelas, quando havia brincadeiras, claro, estão os mais velhos, Uhum. mas nada de coisas perfeitamente normais, onde havia miúdos de diferentes zonas do país, diferentes idades, portanto. Mas não, aguardo o convívio que havia entre todos. Houve anos de sermos um grupo pequeno, outros de um grupo grande. Nós fazíamos a nossa vida no seminário, excepto da escola. A escola era na escola Frequentavam a escola secundária pública, pública em Vila Viçosa. onde estava inserido numa turma completamente normal Uhum. de outros miúdos que viviam em Vila Viçosa. Depois, a partir do 10º ano, já vinham também de Borba, do Alandroal e do Redondo. Uhum. Portanto, ali houve aquela coisa que eu saio da escola de Mourão, que teria na altura, se calhar, nem 300 alunos, e entro na escola secundária de Vila Viçosa, hoje Públio Hortência de Castro, e aquilo é mais do dobro. Uhum. É uma coisa bem maior, e eu depois vou parar a uma turma onde sou o único seminarista. Os Uhum. outros colegas de seminário foram parar a outra É turma. outras turmas. E pronto, ali o início talvez tenha sido um bocadinho difícil, mas como eu sabia que estava no sítio certo, portanto, Estavas estava descansado. descansado Estavas descansado. e tudo se passou. Ainda guardo Uhum. algumas amizades, não só não, do seminário, claro que alguns perdemos-nos no sentido em que nós éramos miúdos entre os Bem, 11 e os 18 anos, pois, cada um depois a seguiu as vida suas vai-nos vidas. fazendo seguir caminhos diferentes. Nem todos são padres, portanto, muitos. Mas, além dos colegas do seminário, também tenho ainda colegas de Vila Viçosa, de colegas de turma de Vila Viçosa, Que estudaram que contigo. estudaram comigo e que ainda. Terminas Vila Viçosa e transitas para o seminário maior, já para. Faz o 12º ainda em Vila Viçosa, não De é? Vila Viçosa ainda. Portanto, vens diretamente para a Teologia, para o Instituto Superior de Teologia de Évora e para o seminário O maior de Évora. maior de Évora.
essa transição? Foi suave, foi pacífica, foi uma mudança grande? Foi uma mudança grande, porque, começando logo, sai de um seminário menor onde há regras para tudo. Tudo aqui no seminário maior também há regras, mas já há uma maior liberdade, ou seja, Uhum, e a liberdade com responsabilidade. uhum. Nós temos liberdade, também temos responsabilidade. Volto outra vez, venho de uma casa onde era o mais velho e volto outra vez a ser Eu o ser o mais mais novo. novo. Portanto, essas coisas. Mas também tínhamos um bom grupo. Um bom grupo aqui, nessa altura. O período que eu aqui vivi no Seminário Maior de Évora, portanto, tínhamos primeiro só Évora, Beja e Algarve. Uhum. E eu tinha colegas das três dioceses. Vieram depois Mas depois, no teu os primeiros tempo, começa a timorenses, diversificar-se. os primeiros cabo-verdianos das dioceses de Cabo Verde, da diocese de Cabo Verde, e portanto começa a haver Torna-se uma ali casa mais plural, mais mais diversificada. plural e com outras culturas diferentes Hum. da nossa. Isso foi enriquecedor. Foi. Aliás, mesmo hoje em dia, quando me perguntam, e tanto quando trabalhava na segurança ou como agora que estou no hospital, e que as pessoas depois, passado algum tempo, sabem o meu percurso, quer dizer, eu não consigo esconder o percurso que tive, porque as coisas, as coisas marcam. A pessoa que eu sou hoje, boa ou má, sou fruto da caminhada que fiz. Do caminho que fizeste E até as agora. pessoas que me acompanharam, tanto no seminário de Vila Viçosa como no seminário de Évora, é claro que me marcaram, deixaram marcas e as vivo. E pronto, sou um pouco fruto dessas vivências. Uhum, A questão da cultural, de lidarmos logo ali com jovens, que eram jovens, que vinham uhum, de outras realidades completamente diferentes. Principalmente os timorenses vinham de uma situação que eram independentes, o país independente há pouco tempo. uhum, Eles era do primeiro grupo que saía para fora de Timor, uhum. pronto, ainda no tempo de Dom Basílio. Dom Basílio fez essa escolha daqueles jovens que vieram primeiros. Pá, e nós, quer dizer, que eles chegavam aqui, coisas diferentes, quer dizer, diferentes da forma de agir, porque o nosso sentimento, a doutrina, os nossos valores cristãos eram os mesmos. A forma de, numa celebração eucarística, os cânticos, coisas, pronto, isso aí é claro que havia Uhum, diferentes. E nós, uhum. e era-nos éramos motivados a que, mesmo nas celebrações do dia a dia na comunidade do seminário, houvesse cânticos de Cabo Verde, de Timor, portanto, houvesse ali uma E, interação. portanto, essa Portanto, diversidade era acolhida e fomentada. sim, nós No falávamos, sentido de ser falávamos da enriquecedora Igreja para todos. Universal que víamos, mas aqui sentíamos mesmo, porque aí Uhum. estávamos mesmo com as realidades que vinham de outras realidades diferentes das nossas. Coisas que para nós até eram dados adquiridos, para eles eram coisas E difíceis vice-versa, não e é? E vice-versa, claro. vice-versa. Depois a questão também da alimentação, portanto, eram uma série de coisas que eu acho que às vezes até mesmo mas isso agora até mesmo já no seminário de Vila Viçosa, a questão dos sotaques. Eu acho que hoje já tenho outra vez o sotaque ali de Mourão. Quem conhece e às vezes chega ali à urgência e que me ouve falar, epá, você é de onde? Epá, é que você diz uma palavra ou duas que só ali em Mourão Claramente é é que... ali daquela zona. Mas houve uma altura que nós a falar com o pessoal da Beira Baixa, a falar com transmontanos, a falar com... A gente acaba por... Uhum, uhum. Fica ali um bocado, os sotaques perdem-se. Enfim, dizias há bocadinho que o homem que és hoje é em parte resultado desse teu percurso, obviamente, porque passaste a tua juventude 6 anos em Vila Sim, Vila Viçosa Viçosa. e depois mais cinco, Sim, mais 4 anos e meio, cinco, mais 4 5 anos e aqui. meio, quase 5, aqui no Seminário Maior de Évora. E isso inevitavelmente depois marca e fica aí de alguma maneira não diga condicionar no bom sentido, condicionar no sentido em que deixa uma marca na tua personalidade, na tua forma de ver e de pensar e de sentir, e é normal que assim seja. Entretanto, chegas ao quinto ano, há aí
É uma mudança. Há uma É uma mudança. mudança. O quinto ano já estavas quase no final da Já teologia, estava portanto, quase no final da no teologia. percurso normal, o curso teria 6 anos, acabaria o Exato. sexto ano e a seguir viria, eventualmente, a ordenação. Mas esse percurso é interrompido aí, o que é que acontece? Não, mas assim, de uma forma muito resumida, conheci a Sandra. Uhum. Conheci a Sandra no Instituto. Ela veio, ela é da zona de Elvas, da Santo António da Terruja, uma aldeia do Conselho de Elvas, veio estudar para o Instituto Superior de Teologia de Évora com o intuito de tirar o curso e ser professora de moral. Como vieram outras tantas raparigas que não Uhum. eram, porque o Instituto não tinha só seminaristas, embora a Sim, maioria claro. fosse seminaristas. Pronto, e a Sandra era mais uma rapariga que estava no Instituto Superior de Teologia, a tirar o seu curso de Teologia com também os seus projetos e as suas coisas para o futuro. E, e agora, isto é um meio pequeno, a gente começa a se relacionar uns com os outros e a partir dessa relação comecei a achar que pronto, o Começaste meu a, relacionamento com a começaste a Sandra seria ponderar, outra coisa, começaste a ponderar uma mudança a ponderar uma de mudança, plano de vida. uma mudança de plano de vida. Não foi fácil, não foi fácil. Lembro-me de estar no. Lembro-me porque essas coisas depois não me lembro delas todos os dias, mas por exemplo, há momentos em que me lembro. Nós estávamos no retiro em Fátima, já eu tinha conhecido a Sandra e já achava que havia ali qualquer coisa Uhum. diferente entre mim que eu achava que tinha de diferente. Ahm, Há um retiro e o orientador do retiro, que era um padre da Diocese de Leiria Fátima, e começamos a falar, dissemos, olha, isto não é confissão, vamos só falar aqui um bocadinho. Eu já era dos mais velhos naquela altura e a determinada altura da conversa ele diz assim, mas olha, e isto, porque é que eu há bocado falei, disse ao meu pai que queria vir para o seminário, porque ele disse essas palavras, olha, então é assim, o Francisco, que há uns anos atrás teve a coragem de dizer ao pai, a força, a coragem de dizer, não pai, eu quero, agora tem que encontrar essa mesma coragem, sem problemas nenhuns, e dizer, eu quero sair. Uhum. E pronto. E Bem, aí parece-me um bom conselho. foi um bom conselho, foi um bom conselho naquela altura, quando ele diz aquilo, e pois, de facto, é o mais correto a fazer. Pronto, a partir daí desencadeia-se um processo que eu acabo por sair do Uhum. seminário, não sair logo do curso de Teologia, ainda continuei mais algum tempo. A minha relação com a Sandra foi-se depois cimentando, Uhum. e pronto, e cimentou-se até ao dia de hoje. Estamos casados quase há 20 anos, com duas filhas, com altos e baixos, Uhum. o normal de um casamento em que queremos que Mas feitas as contas, foi a decisão foi a acertada. decisão acertada. Talvez não eu não tivesse visto logo bem à primeira vista, tivessem que ser outras pessoas, por exemplo, neste caso, esse padre a dizer isso. Aqui Às no. vezes é difícil tomarmos decisões que rompem um bocadinho com aquilo que eram as nossas expectativas até há Sim, pouco tempo e também com as expectativas dos outros, não é? Isto às eh, vezes torna-se difícil dizer, olha, não, afinal não, agora é por ali. não, eu depois, quer dizer, os meus pais, eu nunca fui obrigado a vir para o seminário Uhum. e nem fui obrigado, só que os meus pais Os olham teus para pais, mim, entretanto, já se tinham já se tinham. habituado à ideia, não é? Entretanto, os meus pais também fazem eles um Uhum. caminho que ainda hoje continuam. Os meus pais, que quando eu entro para o seminário, não eram muito de ir à igreja. Entretanto, Eles próprios primeiro se a minha foram mãe, aproximando. primeiro a minha mãe e depois mais tarde o meu pai, também fazem a caminhada, também fazem um curso de cristandade e ainda hoje se mantém Uhum. mais no. O meu pai ainda continua a ser leitor, não era, há Uhum. uns anos, se calhar já há mais de 20 anos, que ele, desde que fez o curso de cristandade, passou a ser um dos leitores também na paróquia. Uhum. A minha mãe, além de ter feito o curso de cristandade, também faz parte do movimento do apostolado da oração. Ou seja, tinham sua. Foram E se vem, ligando. e vem no filho que lhes começa a criar uma expectativa que depois não se concretiza. Pronto, a verdade é essa.
E depois, mais até do que não ter terminado o curso de Teologia e não ter sido padre, foi eu não ter ido tirar outro curso. Hum. Não ter ido tirar outro curso e não ter decidido uma outra profissão. Aquilo mexeu com eles e está tudo bem hoje. Estão contentes, estão felizes, pelo menos demonstram que estão felizes comigo, com a vida que tenho hoje, com as netas, Claro. fazem o que Mas na podem. altura houve ali. Mas na altura, mais do que agora parece que mais do que ter saído e, não, e ter Uhum. aquelas expectativas não se terem concretizado, foi porque várias vezes o meu pai me disse: Mas paras de trabalhar e vais estudar. Escolhe um curso da Universidade de Évora ou noutra universidade qualquer e vais Uhum. estudar. E eu não fui. Pronto. Ah, pronto. Acho que essa é um bocadinho dessa mágoa. E Uhum. ele de vez em quando diz-me, Devias ter ido. de vez em quando diz-me, Devias ter ido. e pronto, e eu não lhe posso dizer que ele não está a ter razão, que tem. Bem, mas a vida não foi por aí. Não foi por aí. Não foi Pronto. por aí. Neste momento, fizeste o teu percurso profissional e já falámos que neste momento estás a trabalhar como técnica auxiliar de saúde ali no hospital e, entretanto, a nível desta envolvência na igreja também continuas, enfim, a ter uma Sim, presença ativa. Ali na altura da saída do seminário e do iniciar da vida em casal, sei que houve ali um afastamento, que é sim, houve normal, ali as prioridades eram outras eram nessa altura, outras, não. mas neste momento sei que és catequista, a tua mulher é catequista, Depois de muita as tuas insistência, filhas estão na catequese e também és leitor sim, na também, Paróquia da Senhora da Saúde, não é? sim, na Paróquia da Senhora da Saúde, aqui em Évora. Depois de muita insistência, começou ainda com o Padre Barros, Uhum, que já não está entre nós aqui, e eu sempre com a desculpa, não, o meu trabalho não permite, não permite. Mas sempre houve párocos que foram insistindo, e não só, outros catequistas, "Pai, mas ainda tenho tempo, eu consigo vir aqui com elas e tento vir sempre aqui com elas à catequese e não vi só deixar as minhas filhas à catequese, mas acompanhá-las na catequese. Ah, mas eu não que consigo aliás ser catequista, isso é que uma aliás foi o responsabilidade que te muito fez um grande. bocadinho reaproximar mais, não Queria foi? aproximar Quando as mais. tuas filhas começam a ter idade de entrar Quando na a catequese, Maria Rita entra na tu e a catequese, Sandra acham eu e a que também Sandra as têm de não, temos que acompanhar. as acompanhar. Achamos que nós queremos, a educação que nós tivemos é, queremos lhe transmitir também e quando é que podemos E começar? isso exige Pela catequese. Exige um esforço que nós as acompanhemos. e não é só deixá-las, olha, agora vais lá, estão lá outras crianças da tua idade, está lá o catequista e o padre, e então essa hora ou 2 horas eles entretêm-te lá. E não, nunca vi isso assim e Hum. não pode ser assim. E então não tinha que haver responsabilidade da nossa parte. Mesmo quando às vezes elas, mas hoje está a chover, ou eu tenho Uhum. uma festa de anos, fui convidada, tudo bem, há tempo para tudo. Agora vais à catequese, eu vou contigo, vamos à catequese e depois, mesmo muitas das vezes eu, profissionalmente, eu só os ia buscar ou levar, não era que conseguia Uhum. lá estar, mas, ou seja, isso nem íamos à missa ao sábado, íamos a tentar ir à missa ao domingo, pronto, mas a partir daí, principalmente desde que a mais velha entrou na catequese e tem feito o seu caminho, também com altos e baixos, mas isso é o caminho dela e nós também, Uhum. ela sabe que tem os pais para acompanhar, também tem catequistas, também tem um pároco que também a acompanha na sua caminhada, é a caminhada dela. A gente só, o ter ido para a Estão lá catequese e não para sei o que, amparar. indicamos de que achamos que era o caminho que ela devia fazer, que era o caminho certo. Pronto, e agora a partir daí ela Para as suas faz as escolhas. suas escolhas. As suas Mas, escolhas. entretanto, de tanta insistência, eu já não tinha a desculpa do trabalho. Porque, por incrível que pareça, e às vezes até aos meus colegas no serviço de urgência custam a acreditar naquilo que eu digo. Eu hoje consigo ter mais tempo livre para mim e para a minha família do que tinha há quase 3 anos atrás. Uhum. E isso também me Porque o permite anterior trabalho também te exigia uma carga exigir horária uma muito carga maior, horária não é? diferente. E às vezes o Embora trabalho agora continues a trabalhar por turnos, continuo a trabalhar por turnos, que mas também limita trabalho de alguma sempre em maneira. Évora. E naquela altura Claro. já não estava só a trabalhar em Évora e as 12 horas de serviço, com as deslocações, às vezes passavam a ser 17 e 18.
Uhum. Portanto, isso uma vez ou duas, mas com o passar Portanto, dos toma meses e com o regular, passar dos anos é complicado. pesa. E então já não, isto para dizer que já não tinha aquela desculpa de dizer não, eu não posso, porque o meu trabalho não me permite. E portanto chegaste ao momento em que, E então, não, vou, achaste que era a hora de dizer vou. pronto, E foi ok, mais uma vamos lá. daquelas mudanças que fiz e que fiz bem, porque e é isto a gente às vezes partilha com o grupo de catequistas ou mesmo com o grupo onde um grupo mais restrito, 3, 4 que somos, que estamos a acompanhar o quarto ano este ano. Ah, eu mais do que estar a orientar as crianças na catequese, eu estou a voltar outra vez. Estás tu próprio Eu a próprio a revisitar revisitar aqueles e a conteúdos que viver fazem e parte ao da ensinar, catequese. ao Uhum. explicar, ou pelo menos tentar explicar às crianças porque é que hoje se Uhum. vive este domingo, porque é que hoje a igreja celebra esta festa, eu próprio volto a sentir e a dar o sentido àquelas vivências, àquela festa. Uhum. E pronto, e isso também tem feito mudanças aqui dentro, não é? Uhum. Não, acho que Portanto, não se trata apenas de ensinar coisas às não, não, criancinhas, trata-se também de um caminho pessoal e de pois autoafirmação. pois há outra parte, não é fácil. Isso todos os catequistas devem dizer, todos os catequistas, independentemente das idades das crianças, a gente queixa-se sempre, as crianças assim comportam-se, é difícil de concentrá-los, A mas, chatice, mas, a chatice das crianças é que são mas, crianças mas essa parte, epá, e comportam-se eu como gosto, tal. eu gosto dessa parte também. Uhum. Às vezes tenho que os mandar calar. Depois, mas olha, também tinha catequistas, também tinham que mandar calar. Francisco Sardinha, estás com 46 anos, fizeste todo este percurso de que acabaste de nos falar um bocadinho. O que é para ti ser cristão no meio do mundo? Essa pergunta não é assim. A teoria até pode ser fácil, pois na prática é difícil sempre sempre concretizar. Há pouco, quando falava que ali no trabalho consegui, eu acho que ali no trabalho, muitas das vezes, quase, umas vezes, de forma consciente, às vezes até de forma inconsciente, temos que ser cristãos ali. Uhum. E eu, por exemplo, no antigo trabalho, também como havia pessoas, o trabalho era diferente, lidava com pessoas diferentes, os colegas de trabalho também podiam ser diferentes. Às vezes, em determinadas alturas, a gente escondia o que era. Uhum. Se eu naquele dia não podia ir trabalhar porque havia uma festa, eu queria ir à Eucaristia, tinha que chegar mais tarde, ou queria acompanhar as minhas filhas, às vezes tinha que dizer, pá, não posso. Hoje não tenho qualquer esse problema de até afirmar aquilo que sou, Uhum. sem problema. E depois ali, no concreto do trabalho, ah, se não mostrar que sou cristão, pelo menos que mostrar humanidade, já Uhum. é também mostrar cristão. Se o dar água a quem pede água, Uhum. não estou a fazer mais do que aquilo que nos é pedido. E, E então, aí, e na relação com o e próximo. depois, com os colegas de trabalho, epá, cá está, com aquilo que eu dizia há pouco, eu hoje tento, por exemplo, aos sábados à tarde, ter sempre a tarde disponível para estar presente na Uhum. catequese e os colegas a quem eu peço as trocas sabem porque é que eu vou. E alguns deles Uhum. nem querem saber, mas pronto, olha, tu queres, ok, então a gente até facilita. E às vezes há conversas que a gente tem ali ou seja, ou então, por exemplo, uma coisa tão simples. Agora tivemos a eleição, nós, os católicos, tivemos a eleição do novo Papa. E ali no trabalho até parece que eu é que era o entendido. Eu, calma, não sou entendido, mas vinham sempre a Ia-te fazer perguntar. perguntas. Mas isto para dizer o quê? Que pessoas que à partida não se sentem católicos, não se sentem crentes, mas depois, pá, olha, então se eu falar sobre isto com eles, Uhum. coisas tão simples, pá, E portanto a fé perpassa pela normalidade da passa, vida.
É quase que, por exemplo, como alguém dizia agora na Quinta-feira Santa, eu estive a trabalhar e depois uma pessoa disse-me assim: então hoje não vamos poder estar na celebração do lava-pés. Uhum. Mas olha, mas eu também, vê lá se concordas comigo. O trabalho que nós estamos aqui a fazer, isto é o verdadeiro. É ele próprio um lava-pés. E eu, pois é verdade, de facto. Boa maneira de terminar. Francisco Sardinha, muito obrigado por ter estado connosco. Já ultrapassámos um bocadinho Pois eu, o nosso tempo. Vamos encerrar aqui este episódio do podcast No Meio do Mundo com uma música que tu escolheste. Qual é? cada lugar teu, da Mafalda Veiga. Por alguma razão especial? Sim, em determinada altura da minha vida, como te disse, não é fácil. Não é fácil, não é difícil saber qual foi. Ouvi muitas vezes o álbum e esta música particularmente. E ficou-te. E ficou. Muito bem. Francisco Sardinha, obrigado por ter estado connosco. Nós despedimos-nos aqui de mais um episódio deste podcast No Meio do Mundo. Como sempre, relembro, pode encontrar-nos diretamente no YouTube, no Spotify e aceder através das redes sociais da Diocese de Évora. Muito obrigado por nos acompanhar. Ficamos a ouvir Cada Lugar Teu, da Mafalda Veiga. Obrigado. Nesse lugar mais dentro, onde só chega quem não tem medo de naufragar.